Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos entender que se não existe governo, também não existe direção. Juízes capítulo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte, dedico essa prata ao Senhor, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma fundição. Por isso agora eu devolvo essa prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma imagem de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio até um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do altar, e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Havia um homem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Vamos emendar no 8. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas estava procurando um território para morar. Porém, até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens entre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra, e lhes disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que está fazendo aqui e o que pretende você neste lugar? Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz. O caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Jorá e Estaol, e esses irmãos lhe perguntaram: então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se, vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus está entregando nas mãos de vocês. É um lugar que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali do meio das tribos dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Mané-Dan, até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer.
Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens, que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola, os ídolos e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: "O que é que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote em uma tribo e uma família em Israel?" O sacerdote ficou contente, pegou a estola, os ídolos e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos destes se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltando se perguntaram a Mica: "O que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo?" Mica respondeu: "Vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam o que é que você quer?" Porém os filhos de Dan lhes disseram: "Seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Neste caso, perderiam a vida, você e os da sua casa." Assim os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os filhos de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes das tribos dos danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Quando nós somos cegos espirituais, qualquer direção serve para nós. Sem governo, não há direção. Saímos para qualquer lugar para conquistar qualquer coisa sem nenhum propósito. É o que acontece aqui com o povo, totalmente sem direção. Capítulo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando dos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina em Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele, deixando-o, voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa do seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse ao seu genro: "Coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora." Os 2 se sentaram, comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: "Por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração." Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse. E ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: "Coma alguma coisa, fiquem até o entardecer." E ambos comeram juntos.
Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: Olha, está ficando tarde e a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Esse dia já está acabando. Passe aqui à noite e alegre seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém, o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isso é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse a seu senhor: Venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: Não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E continuou: Venha, vamos a um desses lugares e pernoitamos em Gibeá ou em Ramá. Assim, passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para lhe pernoitarem. Eis que ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho do campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça, perguntou: Para onde você está indo e de onde você vem? O levita respondeu: Estamos viajando de Belém de Judá, para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para essa sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse: Que a paz esteja com você. Tudo que lhe vier a faltar, fique a meu encargo. Só não passem a noite na praça. Ele os levou para sua casa e deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: Não, meus irmãos, não façam essa maldade. Já que o homem está na minha casa, não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e o entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado, e ela ficou ali até o clarear do dia. De manhã, quando seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira, e lhe disse: Levante-se, vamos embora. Porém, não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços, e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: Nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até os dias de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. A gente fica tão horrorizado, né, em ouvir algo tão pesado na palavra de Deus. Mas o que a palavra faz é mostrar como é o nosso coração. Não é muito dia diferente dos dias atuais e você lembra que nós já passamos por situações semelhantes aqui na palavra. Tantas aberrações que o homem é capaz de fazer quando está distante de Deus.
tanta maldade. Aqui é só um reflexo daquilo que o homem faz quando não vive com Deus, não se relaciona com Ele, não é obediente à palavra dele. E nós ainda evitamos esse Deus que nos garante tanta proteção, tanta direção. Este homem, o dono da concubina, ele também tinha sua responsabilidade. A partir dessa situação tão trágica, ele reparte o corpo da mulher e manda para todas as tribos. É uma declaração de guerra. É uma declaração para que isso não fique barato. De fato, não deve ficar. Precisamos de justiça. Mas o homem também tem a sua responsabilidade. Ele poderia ter agido diferente, mas não fez. Mas a questão é, e nós? E nós? Temos agido diferente? Ou temos jogado a culpa dos nossos próprios erros, das nossas faltas, das nossas omissões nos outros, querendo justiça? É uma boa pergunta, não é? Sem governo, não há direção. Ou somos governados por Deus, ou cairemos na destruição.